Jó 6:8 diz assim: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Como ficou assim bem silencioso, bem oculto. É bom lembrar que todas as vezes que você lê a Bíblia, é o alto falando com quem está embaixo. Por isso que tem que ser assim uma coisa bem firme, forte, nítida, convicta. Não pode ser assim: quem dera se cumprisse meu desejo, ó céus, ó vida, e Deus me desse o que eu espero. Até o diabo vai dizer assim, não consegue nem se comunicar com Deus. Irmão, leia com autoridade. Diga para o irmão, leia, por favor, leia com autoridade. 1, 2, 3. Quem dera. Amém. Podeis assentar. Mas você sabe que tudo na vida contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês perceberam que agora, na segunda leitura, vocês foram mais ousados? E se eu disser para vocês que na vida comum que a gente leva, as nossas forças, as nossas armaduras, as nossas ferramentas, nossos instrumentos de guerra, nem sempre são usados, porque a gente tem eles, mas não sabe como usá-los. Porque parecia dois grupos diferentes, o grupo que leu a primeira vez e o grupo que leu a segunda vez, mas era o mesmo grupo, eram as mesmas pessoas, só que a segunda versão, ela veio cheia de autoridade, cheia de fé. Provérbios 24, versículo 10, muito conhecido. Provérbios 24, versículo 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é que a tua força fica pequena. Irmãos, esse versículo, desde quando eu me conheço por crente, ele dá um nó na minha cabeça. Por quê? Porque se você for esmiuçar ele está dizendo assim para você: no dia da guerra, no dia que você estiver cansado, no dia que você estiver esgotado, é o dia que você tem que ser mais forte. Mas aonde que eu vou achar essa força se eu já estou esgotado? Como que eu vou guerrear? Como que eu vou combater o meu inimigo se eu já venho nesse combate há muitos anos e o que está refletindo dentro de mim não é o que eu queria? Eu estava conversando com o missionário Jamir, eu não lembro quem era outra, acho que o Mateus, eu não lembro quem era outra pessoa, acho que era o missionário Heraldo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar duas coisas que estão na moda agora, em evidência. Hoje é quarta? Acho que foi ontem que passou. Foi ontem que passou, no Profissão Repórter. Uma droga chamada K9. É o que está na moda. Isso é no mundo do mal. Agora, no mundo do bem, no mundo espiritual, sabe o que está na moda? Coach. Alguém sabe o que é isso? Coach. O que é coach? É um Tiago Brunet. É aquele David, eu estava tentando lembrar esse nome, David Leonardo. Eles são coach. Aí eu estava falando para os meninos que eu estava vendo ontem, assim, foi uma coisa inédita. Apareceu assim no Instagram, igreja tal. Ela estava até ali agora, apareceu ali. Que eu aceitei ela, eu me inscrevi nela, igreja tal. Aí está ao vivo. E aí o pastor falou um negócio para mim. Aliás, ele falou para todo mundo, mas eu tirei aquilo que fosse para mim.
Eu peguei aquilo como se fosse para mim. Ele falou assim, ó, nós temos 3 anos de existência, essa igreja. Mas ela tem assim, um telão, o telão da igreja é do tamanho dessa igreja aqui. O telão da igreja deles é do tamanho da nossa igreja, o telão. E ele não tem um telão não, ele tem 2 telões. Aqueles LED bem grandão. Tudo de alta qualidade. Começaram com 50 pessoas. Hoje tem 3.000. Aí ele falando assim, ó, a pregação dele ontem foi assim. Eu quero agradecer a Deus porque essa igreja cresceu por causa de uma coisa só. Foi uma coisa só que fez essa igreja crescer. Foi a palavra. Foi a palavra liberada por Deus. Existe uma palavra sobre a sua vida, existia uma palavra sobre essa igreja, e essa igreja cresceu em cima de uma palavra, e nós também se comprometemos com Deus a pregar somente a palavra. E aí o que aconteceu segundo ele? As pessoas chegavam na igreja, percebia que aquela palavra não era palavra de homem, era uma palavra de Deus, e a palavra de Deus ela diretamente confronta mesmo a pessoa, e ela é a única que pode mudar uma pessoa, porque se a palavra de Deus não mudar a vida de uma pessoa, você não muda a vida de ninguém. Se a palavra de Deus não mudar a vida de uma pessoa, esquece, não vai ser seus conselhos, não vai ser suas dicas, não vai ser seus ombros, não vai ser seus lenços enxugando as lágrimas que vai mudar aquela pessoa, é a palavra de Deus que muda. Então o que fez aquela igreja crescer e saiu de 50 para 3.000 membros em 3 anos foi a palavra. E o pastor disse mais assim: eu não fui na casa de ninguém procurar ninguém, eu não bajulei ninguém, eu não pedi para ninguém ficar, eu não pedi para ninguém se arrolar como membro, mas uma coisa eu fiz, eu gastei mais tempo com Deus. Para quê? Para quando eles entrassem, eu desse comida chamada a palavra, e quando eles se agarraram na palavra, eles nunca mais saíram daqui, porque a palavra é ela que prende, é ela que compreende, é ela que restaura, é a palavra. Meu irmão, a palavra de Deus, ela vai começar a entrar nessa igreja, e nós vamos crescer na palavra. Aquilo virou minha cabeça assim, ó. Eu falei, eu estou fazendo tudo errado. Aí ele falou, ó, quando tem doente, viúvas, como a Bíblia diz que tem que visitar, eu mando os obreiros. Não é que o pastor é metido, é egoísta, eu preciso gastar tempo com Deus. Ele falou, eu preciso subir no altar. E ele deu uma versão que eu achei linda. Ele disse assim, olha, aqui é muito comum quando uma pessoa é visitada e ela vem e a palavra de Deus alcança ela, porque todos os cultos a palavra ela é bem refinada e ela acaba pegando, e quando a palavra pega aquela pessoa, você não precisa nem pedir para ela voltar, ela volta pela palavra. Sabe por que nós estamos aqui? Porque tem uma palavra sobre você, sobre essa igreja, sobre a nossa vida. Foi liberada uma palavra. Em Marcos capítulo 2, se aglomerou a casa, ficou cheia, lotada, para ver Jesus? Não, para ver a palavra que Jesus pregava. Porque ele disse assim, eu não prego de mim mesmo, e nem falo as coisas de mim mesmo, mas o que eu prego é o que meu Pai fala. E o conselho que eu dou para todos nós, para começar por mim e todos que pregam aqui: se refinem mais, se apurem mais, busquem mais, porque assim como essa leitura, a segunda foi melhor do que a primeira. Se você quiser melhorar mais o que você prega, a palavra de Deus, ela pode vir com um gosto bem melhor do que a palavra que normalmente a gente tem pregado. Eu quero fazer um elogio. Eu já ia esquecendo, eu quero fazer um elogio. Primeiro eu quero elogiar as irmãs que louvaram hoje. Mas eu vou fazer um destaque. Eu não pedi, eu só orei. Eu pedi há muitos anos atrás, eu pedi há uns 5, 10 anos, eu fiquei 5 anos pedindo isso. Aí quando eu parei de pedir e comecei só a orar, aí aconteceu. Aí domingo as irmãs cantaram o que eu e Luciene já havia conversado há muito tempo.
separaram as vozes sozinhas e no refrão elas cantavam juntas. Eu falei, Senhor, não é possível. Levou 5 anos para elas fazerem isso. Aí Deus falou, mas eu dei uma palavra, que isso ia acontecer um dia. Eu falei, mas tinha que ser 5 anos? Ele, o tempo é meu. Eu falei, mas elas vão ficar assim? Ele, não posso garantir. Mas fica tranquilo, elas vão terminar assim. Pode ser que no outro domingo já não cante assim. Eu só quero que você se detenha e saiba de uma coisa: tem uma palavra liberada sobre elas, sobre você, sobre a igreja, sobre todo mundo. Se agarre nessa palavra. Todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus estavam em crise, você vai ver isso nos patriarcas todos. Você vai ver isso nos juízes, você vai ver isso nos sacerdotes, você vai ver isso em quase todos os homens de Deus. Quando eles estavam em crise, eles sempre perguntavam assim: e o que eu vou dizer para as pessoas sobre o Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho e tal, que disse que a descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu? Era uma palavra liberada. Em outras palavras, essas pessoas estavam dizendo para Deus assim: Senhor, a tua palavra, ela não volta. A tua palavra não revoga. A tua palavra, ela se cumpre. Tem horas que a sensação que a gente tem é que eu acho que eu ouvi mal. Eu acho que Deus não falou isso comigo, não. Acho que é coisa da minha cabeça, de que Deus falou que vai fazer isso comigo. Vai, irmãos, vai. Sabe por quê? Não era a voz do diabo, era a voz de Deus. Deus estava dizendo para você: eu falei para você que eu iria dar para você conforme você me pediu, e eu vou dar. Só que esperar Deus fazer é um processo. Esperar Deus fazer é um processo. E por que precisa passar pelo processo para que a palavra se cumpra? Porque tem coisas, irmãos, se Deus colocar na mão da gente hoje, a gente não sabe manusear e nem possuir. A gente precisa ser treinado, ministrado por Deus, apurado na palavra de Deus, para quando aquilo chegar às nossas mãos, aquilo não ser um objeto, um muro, um paredão entre nós e Deus. Ou seja, aquilo venha tomar o lugar de Deus. As meninas cantaram agora há pouco: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Vamos ser sinceros, vou falar de mim. Às vezes eu canto isso, mas eu não vivo isso. Às vezes quando Deus dá, eu quando Deus não dá, eu: por que, Senhor? Por que comigo, Senhor? Como se eu fosse melhor do que outras pessoas. Não é as circunstâncias, nem o que Deus dá, ou o que Deus tira, ou o que Deus coloca, que define o seu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. É a palavra de Deus que nos define. É a palavra de Deus que nos define. E se Deus deu essa palavra para você, irmão, essa palavra está de pé. Essa palavra está de pé. Não pensa que essa palavra voou ao vento e Deus esqueceu de você. Não, essa palavra está de pé. Mas olha, nós temos vivido um tempo, todos nós, que a gente precisa investir mais justamente na palavra. Porque o que se resume a palavra? São as instruções. Você pode observar que quando Deus aparece para Josué, para encorajar ele, quase todos os homens, Deus fez isso, mas vamos destacar Josué. Deus chega para ele e fala mais ou menos assim, nesses termos, diz assim: primeira coisa, levanta. Ou seja, deitado, você não resolve nada. Irmãos, a gente não vai todo dia para a guerra de livre e espontânea vontade. A gente vai de livre e espontânea pressão. Não é porque quer, não.
Ninguém vai para a guerra rindo, não. A gente vai porque tem que ir. E se não for, a casa cai. Então a gente tem que ir. Só que quando você for, você tem que perguntar para Deus sempre. Consultar sempre Deus. Senhor, faço isso. Não faço isso. Senhor, eu vou por aqui, eu vou por ali. Senhor, como vai ser isso? De que forma vai ser isso? Você pode ter certeza que quem fala com Deus não fica sem retorno. Quem fala com Deus não fica sem retorno. Você precisa empregar força naquilo que você busca para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deixa eu falar uma coisa que eu estou processando dentro da minha vida, é uma coisa que eu estou vivenciando dentro de mim mesmo. Assim como eu não pedi para nascer, isso proveio de Deus, eu também não tinha previsão de que esposa eu teria, que filhos eu teria, que casa eu teria, onde eu moraria, que tipo de conflitos eu passaria. Uma coisa eu sei: eu estou no lugar que Deus queria que eu estivesse. Ah, pastor, mas o senhor está falando que o senhor passa por luta, que a minha casa também passa por luta, e que essa luta é normal? É normal sim, porque lutas fazem parte do processo da palavra de Deus, que disse assim, olha, ele disse para Josué, se você meditar, era o critério, a condição de Josué ser um vencedor, a condição de você ser um vencedor é uma só, para o diabo não entrar em você, porque tem gente, irmão, que o diabo, você vê nitidamente quando o diabo entra nela assim, rapidinho. Por quê? Porque o diabo tem uma cópia da chave. Tem uma cópia. Quando o diabo não tem cópia da chave do seu coração, ele tenta entrar, mas ele não entra porque a porta está fechada. Mas quando ele entra, não é porque o diabo entrou e arrombou, ele tem uma cópia. Mas quando o diabo não tem cópia, ele fica só na porta. Se você for filho de Deus, joga daí. Se você for filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se você for filho de Deus, prostra diante de mim e me adora que eu te dou o que você quiser. Ele fica tentando negociar, mas entrar, nem essa liberdade ele tem. Deus falou para Josué, você vai ser bem sucedido, numa condição. Eu vou resumir tudo em uma condição, Josué. Medita na palavra. Medita na palavra, se agarra nessa palavra, porque se você se agarrar e olha a palavra que Deus começa a liberar para ele, aí começa ali, ele não estava com rolo, ele não estava com pergaminho ali não, ele estava ouvindo Deus falar diretamente com ele, e olha a palavra que Deus deu para Josué. Deus falou assim, Josué, se você meditar, ninguém, mas ninguém, absolutamente ninguém te resistirá. Agora escuta, no capítulo 6 e o 7, isso foi no capítulo 1. No capítulo 6 ou capítulo 7, você encontra Josué fazendo assim, Cadê aquele pano que está ali? Dá lá, por favor, amado. Abre. Isso. No capítulo 6. Vamos dizer que Josué usava um quipá. No capítulo 6 ou capítulo 7, Josué estava assim. Aí Josué, olha o que ele fez. Ele falou assim, prepara os homens. Olha o que ele fez. Em vez de ele consultar Deus, ele consultou os homens. Ele chamou os homens e falou assim, nós precisamos de combater Ai. Vamos lá combater a cidade de Ai. Aí consultou os anciões falou, Ai é fraquinha. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado com Ai, que pode virar Ui. Diga, cuidado com Ai, pode virar Ui. Aí o Zelinho falou assim, não, manda 3.000 homens. 3.000 homens, a gente estraçalha Ai todinha. E Deus de fora. Aí foi 3.000 homens. E a guerra foi um desastre. Por fim, um homem só, 2.999 morreram. Um homem só voltou, todo machucado.
ensanguentado, num cavalo. Chegou perto de Josué e disse assim: todo mundo morreu, Ai venceu. Aí Josué fez isso aqui, ó, exatamente isso. Olha o que ele fez. Peraí, antes de eu fazer, ele foi para aquela guerra pela palavra dos homens ou pela palavra de Deus? Dos homens. Deus mandou ele ir com 3.000 homens? Não, ele foi baseado no dos homens. Quando voltou um só, 2.999, morreu, ele pegou o quepá, jogou no chão, rasgou as suas vestes, se ajoelhou e disse: Senhor, aonde o Senhor está? Por que fizeste isso comigo? Estou humilhado. O Senhor me disse lá no capítulo 1 que ninguém resistiria a mim. Naquele dia Josué estava sem palavra de Deus nenhuma para aquela guerra. Deus não estava naquela guerra. Deus está dizendo para você nessa noite o seguinte: eu não quero saber o tamanho da sua guerra, eu só quero saber se você vai me colocar dentro da sua guerra. Eu só preciso da sua autorização. Se você disser, eu posso entrar na guerra, então deixa eu pelejar do meu jeito, porque eu tiro, eu abato, eu limpo, eu varro, eu mato, eu ressuscito, eu faço o que eu quiser, porque eu sou Deus. Mas deixa que a minha palavra seja a última palavra na tua vida. Aí quando ele terminou, rasgou as vestes, chorou, aí Deus apareceu. Aí falou assim: ei. Ele olhou para Deus e falou: por que o Senhor fez isso comigo? Deus falou: eu fiz o quê? Ué, eu perdi 2.999 homens. Perdi a guerra, perdi a moral, perdi a reputação. O Senhor disse lá atrás que ninguém ia me resistir. Não, mas olha só. Você perguntou para mim como combateria esta guerra? Eu participei da reunião? Não, senhor. Então, você foi na onda de homens. O coração dos homens são enganosos. Às vezes o homem diz uma coisa para você, parece bom para você, é o que você queria até ouvir, mas não é o que eu queria para você. A estratégia que a pessoa está te dando é até boa, porque funcionou para ela, mas pode ser que não funcione para você. Se você me pergunta sobre Ai, eu não mandava 3.000, eu mandava 6.000 homens. Aí Deus fala assim para ele: levanta. O pano, isso. Coloca suas roupas de volta. Se recomponha, bota seu quepá. Olha como vai ser diferente, Josué. Manda mais de 3.000. Metade entra de frente e a outra metade vai por trás da cidade. E depois você volta e me diz o que aconteceu com essa mesma guerra que você tentou. Aí Josué volta com todos os despojos, Ai destruída. Tudo deu certo por causa de quê? Da palavra. Irmãos, é muito relativo quando a gente fala assim, a palavra é isso mesmo, mas eu vou traduzir para facilitar um pouco você. Quando a gente diz a palavra, é a Bíblia. Mas já que você tem dificuldade de decifrar a Bíblia, já que você tem dificuldade de discernir a Bíblia, de saber o que isso quer dizer na Bíblia, a pregação, que é isso que está acontecendo aqui agora, ela é a transmissão justamente da palavra de Deus para você. Ela é uma versão já mastigada, já processada, para você pegar ela já com a direção, sabe, traduzida para você dizer assim: meu Deus, agora eu já sei o que é que eu vou fazer. Esse pastor falou que a igreja em 3 anos saiu de 50 para 3.000, e ele disse assim: eu não posso nem me exaltar, porque isso não é glória minha, isso vem de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus falou para mim assim:
Investe na palavra, que a igreja vai ficar firme. Quem está na palavra não cai. Quem está na palavra faz o que quer, a hora que quer, porque está fundamentado numa palavra. Coloca para mim aí, João capítulo 15, versículo 7. Você vai ver a importância da palavra. Sabe quem é a palavra? Jesus é a tua palavra. Jesus é o teu exemplo. Jesus é o teu espelho. Jesus é a tua direção. Jesus é aonde você tem que se inspirar. Olha só, agora Deus com Josué, agora Jesus com nós. Se vós estiveres em mim. Não, só um minutinho. As minhas o quê? Estiverem, pedireis e será. Então tudo depende da palavra. Tudo depende da palavra. Diga assim, eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida. Diga, isso não vai terminar assim. Isso não vai ficar assim. Diga, pode dizer, irmão, bate no peito assim com raiva. Diga mesmo, diga, Deus, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Eu tenho uma palavra que as coisas vão mudar. Eu tenho uma palavra que essa guerra não chegou ao fim ainda, mas vai chegar. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Deus me deu uma palavra. Aleluia. Eu tenho um irmão. Ele deve estar me ouvindo agora. Ele não perde um culto. Esse irmão, ele ficou 2 anos aproximadamente sem falar com a minha mãe. E uns 3 anos sem falar comigo. Qual o motivo? A indignação dele em prol de herança, briga familiar. Depois da morte do meu pai, ele ficou muito revoltado. E quando eu dava um conselho para ele me bloqueou, me chamou de tudo quanto é nome. Está me vendo agora? Ele não perde um culto. Todo culto ele tem que mandar o link para ele. Aí, escuta essa. Toda vez que eu estava mal, isso foi uma maldição que minha mãe me deu, que eu já quebrei essa semana. Toda vez que eu estava mal, eu procurava alguém que estava mais mal do que eu, para dizer assim, não, eu não estou tão ruim não. Eu usava a pessoa que estava pior do que eu, para dizer assim, não, tem gente pior do que eu. Aí eu me levantava. Eu ficava bem de saber que tinha alguém pior do que eu. Olha a minha motivação, qual era? Para ficar de pé. Era ver alguém pior do que eu. Agora, se eu visse alguém melhor do que eu dizia, Senhor, mas eu oro mais do que ele. Senhor, eu tenho um fardo, eu tenho responsabilidade. Não. Então, eu ficava nesse termômetro. Isso é uma coisa satânica. E esse meu irmão, que está me vendo agora, ele é mais novo que eu. Do nada, assim, de repente, a vida dele estava bem. A mulher dele saiu de casa. Abandonou ele com 3 filhos. Ele chegou no dia da separação no juiz, ele perguntou para as crianças, para o juiz, com quem ficariam as crianças, e o juiz falou assim, eu vou dar a oportunidade das crianças escolherem, porque eu estou vendo que os 2 estão passando dificuldades. E as 3 crianças resolveram ficar com ele. E ele vive de freelance, que é som para a prefeitura de Caldas Novas. Ele faz evento, arma a tenda, bota o palanque, o som. Mas quando tem evento, quando não tem. Aí, esses dias eu fui ligar para ele, para falar que eu não estava bem. Eu falei, entre irmãos é bom conversar, porque um ajuda o outro. Aí quando eu falei os meus problemas para ele, ele começou a mandar fotos da vida dele. Entre elas, uma me chamou a atenção. Ele tinha uns 3 ou 4 meses que ele não tinha o dinheiro do gás.
E toda a comida que ele estava fazendo no fogão a lenha, que ele improvisou com umas lajotas. Aí ontem à noite, eu fiquei tão preocupado com ele que eu falei, vou ligar para ele. Quando eu liguei para ele, ele falou, olha, não posso falar com você agora, irmão. A gente, graças a Deus, se fala todo dia hoje, a gente se ama demais, ele fala com minha mãe, é uma bênção. Por quê? Porque tinha uma palavra de que aquele momento ia morrer, e um tempo bom viria sobre nós. E a gente está usufruindo desse tempo. Aí, para terminar, ele falou assim para mim ontem, irmão, cortaram minha luz, passou um redemoinho, derrubou o telhado da frente, mas glória a Deus por isso. Aí eu olhei para minha casa, não tinha nenhuma telha caída, o gás estava lá, tinha comida na geladeira. E aí eu falei o seguinte, é isso que dá na vida de um homem como eu ou você, ficar se agarrando em palavras de pessoas. Nós temos que se agarrar na palavra de Deus. O que Deus falou tem que entrar na mente, ficar cauterizado, não pode sair dali. Tudo que o diabo quer é desconstruir o que Deus te falou um dia. Ele disse assim, uma certa vez Deus disse assim, falaria eu e não cumpriria? Acaso sou homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Não, o que eu falei vai ficar valendo, não importa. Passa o céu, passa a terra, passa qualquer coisa, mas a minha palavra não passa. Se eu disse para você que eu vou restaurar, que eu vou fazer, que esse vento vai passar, vai passar. A sugestão que eu dou para as levitas e os levitas aqui da igreja, assim como os pregadores, e para mim principalmente, investe muito na unção da palavra, para que as pessoas que entram aqui uma vez só, esse pastor falou que a pessoa ia na igreja dele uma vez só, ou por curiosidade, ou porque estava passando por um problema, mas quando ela entrava, ela era visgada pela palavra, porque a pessoa sempre saía do culto, aquela que chegou a primeira vez, saía dizendo assim, essa palavra foi para mim. E quando a pessoa diz, essa palavra foi para mim, é porque a palavra entrou nela. E para a palavra entrar em você e em mim, a gente precisa preparar o coração, regar a terra e dizer assim, Senhor, implanta dentro de mim a tua palavra, para que ela não se dissolva dentro de mim, e que eu seja sustentado somente na tua palavra, mais nada. E é isso que Deus está querendo fazer nessa noite, na minha e na sua vida.